vamos então começar. Eu chamo a atenção que neste espaço nós vamos falar, o Vítor vai falar, eu vou só apresentar o Vítor. Já agora, Vítor Barramar Diniz. Boa tarde. Nós não temos amplificação de voz, portanto é muito importante que vocês estejam muito em silêncio, porque até por o espaço ser cilíndrico, ouve-se muito o que vocês dizem aí, ouve-se que reverbera nesta parede e interfere com quem está a falar aqui deste lado. Portanto, é mesmo importante estar em silêncio para que toda a gente consiga ouvir. Ok? Eu ia-me sentar aqui para apresentar o Vítor, mas tenho aquele foco a apontar-me para os olhos e não consigo sequer ver o Vítor nem vocês, portanto vou falar de pé, depois o Vítor vai se sentar. O Vítor é arquiteto paisagista, formado na Faculdade de Agronomia da Universidade de Lisboa, fez uma pós-graduação em Design Urbano no Centro Português de Design, ganhou uma série de prémios com projetos e menções honrosas com projetos que fez, foi diretor do Parque de Serralves entre 2003 e 2007, trabalha atualmente na SERUA. A SERUA é a Sociedade de Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Lisboa e colabora com uma série de arquitetos e ateliês de arquitetura, assegurando a componente do projeto de paisagismo em projetos de espaços grandes, pequenos, públicos, privados. Eu agora deixaria então o Vítor fazer a sua apresentação. A seguir à apresentação vamos ter uma fase de perguntas e respostas e que eu pedia para vocês também o que quiserem saber para além daquilo que o Vítor mostrar ou que quiserem comentar alguma coisa que aqui foi dita, estejam à vontade para fazer isso. Ok? Pronto, então, Vítor. Obrigado. Boa tarde, novamente. Obrigado, Filipe, pelo convite. E obrigado, Ayazad, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu, esta tarde, propus-me falar-vos um bocadinho sobre a ideia de paisagem, que é uma coisa que, às vezes, é um bocadinho mais difícil de definir e de apontar do que aquilo que, à partida, nos pode parecer. É um termo que tem uma certa polissemia, não é? Se dissermos a palavra paisagem, se calhar cada um de vocês conjura uma imagem completamente diferente sobre o que é que isso é, o que é que isso pode ser ou do que é que estão a falar. Depois, para complementar esta introdução, para além de mostrar algumas materializações de alguns dos temas que eu quero abordar, vou-vos mostrar 3 projetos de âmbitos um bocado diferentes que eu fiz nos últimos anos. Começando pelo princípio, quando vamos ao dicionário procurar a definição de paisagem, basicamente aquilo que nos aparece é esta definição, no caso no dicionário da Porta Editora, que se divide claramente entre 2 campos e esses campos vão ver quase numa espécie de combate entre uns e outros, que é uma espécie de definição a partir do terreno, do território, da delimitação de um espaço, e outra definição claramente posta numa ideia de visualidade, na ideia de que olhamos, de qualquer coisa que olhamos e vemos. E sobretudo, neste caso também, numa questão muito ligado, por causa disso, também à pintura e às artes plásticas. A ideia de paisagem não é uma ideia inata, não é daqueles conceitos que aparecem por si inatos na consciência das pessoas, é uma ideia que foi construída, é uma noção que tem uma origem. Tende-se a atribuir a primeira definição de qualquer coisa que se aproxima da ideia de paisagem a
uma carta que Petrarca escreveu ao seu... falta-me agora a palavra... ao seu confessor, Dionísio de Borgosan Sepolcro, quando um dia decide subir ao Mont Ventoux, no sul de França, e pelo simples facto de querer ver aquilo que se via de lá de cima. E atribui-se a esta carta e a este momento a primeira... apesar de não lhe estabelecer um nome, não lhe estabelecer um termo que o define, atribui-se a este momento esse primeiro ato de alguma forma concretizar qualquer coisa à roda desta ideia do que é a paisagem. Aqui, claramente, também na tensão desses dois polos entre qualquer coisa que se vê e que se olha de fora e qualquer coisa de matérico e físico, que é, de facto, o panorama que se abre à nossa frente. Dos primeiros vezes que o termo paisagem, tal como nós o conhecemos hoje, aparece escrito, na realidade, é num livro de Francisco de Holanda, de pintura, em que relata uma conversa com Michelangelo Buonarroti, que fala da paisagem como qualquer coisa que... Há lá uns tipos na Flandres que andam a pintar assim os fundos de uns quadros que querem ser realistas. E define pela primeira vez, obviamente não paisagem, porque ele está a falar em italiano e provavelmente o termo que ele vai referir até nem será sequer o termo italiano, há de ser o termo da língua holandesa que vai criar esta definição. Mas percebe-se aqui que ele fala também assim, de uma certa derição, não é? Com esta ideia de que a paisagem, pelo menos na maneira como ele a entende neste momento, é qualquer coisa que é um fundo, não é a ação principal, é qualquer coisa que está lá atrás. E, portanto, esta descrição situa, e é aquilo que é comumente aceito, que o termo paisagem é qualquer coisa, a ideia, a nomeação desta ideia acontece alguns no final do século XVI. E se olharmos para o que é que, como é que dizemos paisagem, e restringindo-nos só aqui ao contexto europeu, porque se fôssemos fora da Europa ainda iremos encontrar questões mais diversas, vemos que o grosso das palavras dividem-se, podemos quase traçar ali uma linha entre, por um lado, as línguas romanas do sul da Europa, portanto, o francês, o espanhol, o português, o italiano, até mesmo o romeno, andam à volta desta ideia de paisagem, não é? É um termo parecido entre todos, mas o centro, de facto, onde o termo apareceu, na língua holandesa, landscape, que depois é traduzido primeiro para o inglês antigo como landscape e depois evolve para landscape. E vemos que aquilo que se percebe na nomeação destas várias palavras é que o grosso delas define paisagem a partir da ideia de território, ou seja, no nosso caso de país, não é? Sendo que nós damos-lhe outra conotação, mas de facto, por exemplo, no francês, pays é de facto o campo, é aquilo que está ali. Mas mesmo também, por exemplo, nas línguas eslavas, o prefixo kraj, que traz também esta noção de território. É engraçado ver que, em alguns países que adotaram termos estrangeiros para definir a ideia de paisagem, como é o caso da Rússia, na realidade vão buscar os dois termos a quererem significar coisas diferentes. Isso é bastante interessante, porque aquilo que acontece na Rússia é que Landschaft, que vai buscar às línguas germânicas, quer dizer paisagem numa ideia do território, da materialidade, dos processos que ocorrem, de facto, na construção da paisagem, enquanto paisage vai buscar a língua romana, quer falar mais do subjetivo da paisagem, portanto, do visual e dos conceitos que vêm do lado pictórico. Outra das diversidades aqui também acontece, por exemplo, na Turquia, onde o primeiro termo vai buscar muito mais a ideia de natureza, e é uma aproximação um bocadinho diferente. E depois, de facto, aquela que se calhar é a noção mais
quase mais centrada de facto no cerne da questão é o termo do grego atual, que é topio, e que de alguma forma atualiza o grego antigo do topos, portanto, o sítio. Uma coisa bastante mais localizada e muito menos abstrata, uma coisa do sítio. Estamos a falar do aqui, do presente. E o que eram estas pinturas que o Michelangelo falava assim com tão pouco valor? Estamos aqui a ver o quadro de um pintor que é de facto um caso raro neste período, Joaquim Patinir, em que o quadro é nomeado a partir de Patinir, que pinta o fundo, quando há um segundo pintor que pinta as figuras. Quando normalmente o que acontecia era o exato oposto, e é isso que Michelangelo Buonarroti se refere naquela crítica que está a fazer, é que havia sempre alguém lá, geralmente um holandês, que trabalhava no estúdio dos grandes pintores, que depois ia preencher o fundo dos quadros com este desenho de paisagem. Aquilo que é interessante ver aqui, aquilo que, se por exemplo compararem isto com algumas pinturas anteriores, estou a pensar numa série de anunciações, que são sempre contextos em que se vê o jardim, porque há desta ideia de que a Virgem estava em casa, acho que o anjo chega e entra pela porta do jardim para a Anunciação. Vão ver que há uma distinção muito grande entre uma representação que era de elementos relativamente discretos. Há uma árvore, há uma flor, a regra geral, um narciso ou uma açucena são flores normalmente associadas à iconografia da Virgem Maria. Mas não há propriamente uma noção de paisagem. Aquilo que começa a acontecer neste período é que, de facto, começa a haver um olhar posterior em que a reprodução desta ideia, desta visualidade do território à nossa volta, é traduzido de uma maneira mais atenta e mais representativa, de facto, de uma ideia de espaço e de uma ideia de território que se abre e que é trabalhado, sobretudo, se bem que aqui também há muito esta noção também desta ideia da questão do terrífico, não é? De que ele está sempre ligado à ideia do sublime, não é? Que temos sempre assim umas montanhas altas e umas coisas que induzem um pouco a esses sentimentos mais extremados. Este processo da representação da paisagem evolve rapidamente ao longo dos séculos, e 100 e poucos anos depois estamos a ver na pintura, por exemplo, a obra de Claude Lorrain ou a obra de Nicolas Poussin, onde aqui já se dá um pouco uma espécie de inversão, porque estas paisagens são de facto idealizadas. São paisagens construídas a partir de ideários e da tentativa de representar espaços míticos. Estamos sempre a falar, por exemplo, quer na obra de Lorrain, quer na obra de Poussin, sempre na representação de cenas da antiguidade clássica e dos textos antigos, mas que se tornaram de tal forma influentes na mediação desta ideia de paisagem, na mediação da concepção da paisagem, que se passaram a tomar como modelos da forma de avaliar as paisagens. A obra de Lorrain e a obra de Poussin, que ocorrem em simultâneo, por exemplo, com a moda do Grand Tour, das classes esclarecidas e com dinheiro, que podiam, de facto, enviar os seus filhos para fazer uma espécie de sabática turística pela Europa, a ver tudo aquilo que estava a ser descoberto em termos das ruínas da antiguidade clássica e até mesmo no Egito com as ruínas da civilização egípcia, contactavam com estes quadros, e a força e a influência das paisagens representadas, e que são, como eu dizia, paisagens idealizadas e podemos até quase
falar de certo ponto de uma ideia de paisagens desejadas, a influência delas é tal que se inventa até um artefacto chamado o óculo de Claude, a partir de Claude Lorrain, que não é mais do que uma pequena caixinha que se abre e tem uma superfície espelhada, regra geral utiliza uma pedra de ónix, qualquer coisa resistente para a viagem, e onde, através do reflexo de uma paisagem nesse pequeno enquadramento, quase como se puséssemos uma moldura à paisagem para olhar para ela, se classificava aquilo que estávamos a ver à nossa frente em níveis da qualidade do pitoresco em função da beleza da imagem que se reproduzia nesse óculo. Portanto, estamos aqui já a haver quase uma espécie de inversão onde a representação de paisagens ideais já se está a substituir ou está a influenciar a construção da paisagem. Isso vai tão longe em alguns períodos, sobretudo na Inglaterra do século XVIII, no final do século XVII e na Inglaterra sobretudo do século XVIII, onde se começam a construir de facto jardins, no caso aquilo que são normalmente chamados os jardins paisagistas. Eu gosto mais de chamar os jardins paisagem porque de facto são uma escala bastante significativa dos grandes senhores com grandes terras no campo de Inglaterra, do Reino Unido, na realidade, e com os meios para construírem jardins com áreas significativas e que, não sei se repararam na transição entre os dois lados, mas de facto quase que podíamos dizer que aquele quadro tinha sido pintado a partir deste jardim, quando na realidade foi este jardim que foi construído a partir, provavelmente não necessariamente daquele quadro, mas a partir de várias destas imagens de Lorrain e de Poussin. E esta construção da paisagem não é uma construção meramente iconográfica, não é uma construção só de elementos construídos, dispostos ao longo de um percurso. Neste caso, chega tão longe ao ponto de termos um percurso que nos conta uma história e que pode decifrarmos, precisarmos de ser versados na literatura dos clássicos e precisamos ter quase uma bagagem cultural significativa para conseguir desatar estes pequenos fios. Eu diria que isto é quase o precursor do Photoshop. Aquilo que estamos a ver aqui faz parte daquilo que se conhecia como os Red Books de Humphrey Repton, que eram as propostas que ele fazia aos seus clientes da forma de melhor transformar as suas propriedades para construir estes jardins naquilo que nós poderíamos quase dizer que era uma espécie de tautologia estética, não é? Porque estávamos basicamente a pegar na paisagem rural para transformar num jardim que parecia a paisagem rural, se bem que uma paisagem rural já mais bem ordenada e mais idealizada a partir de pressupostos pictóricos recebidos por outras vias. Não sei se conseguem perceber, mas na imagem de cima o que acontece é que há duas pequenas abas que estão a tapar o desenho e mostram aquilo que lá está, e depois ele abre-as e vê-se ali embaixo dos dois lados da imagem, porque quando elas estão abertas por trás está o desenho do projeto. Vamos dizer assim, uma espécie de, como eu dizia, uma espécie de precursor do Photoshop, não é? Do antes e depois, a mostrar a ideia do projeto. Aquilo que é extraordinário nisto é que, como devem imaginar, não só a quantidade significativa de meios que era necessário para poder transformar paisagens a esta escala, como o próprio tempo que estava envolvido na transformação destes jardins. Não é? Quer dizer, isto era uma coisa que tinham uma escala bastante significativa. Dito isto, uma coisa que às vezes nos escapa é esta noção de que, sendo um conceito construído, assim como o conceito de natureza também é construído, o conceito de paisagem pode não ser acessível ou compreensível a todos. Não é? Quer dizer, como nos diz o Augustin Berg, os camponeses não têm nenhuma ideia, nenhuma concepção sobre o que é a natureza e também não sabem o que é a paisagem. E isto demonstra-nos esta diferença significativa. Novamente voltamos à questão desta dicotomia entre o material e o visual, de alguma maneira entre o objetivo e o subjetivo,
em que, de facto, aquilo que Bergk nos está aqui a tentar dizer é que quando estamos imersos, não é? Quando estamos envolvidos diretamente na construção, não o conseguimos perceber, ou seja, a ideia de paisagem, que a noção, o entendimento da paisagem, eventualmente a sua fruição, mas eu aqui tenho já algumas dúvidas, nos obrigam a uma condição de exterioridade, ou seja, precisamos de ser exteriores e estar a olhar para que a paisagem para percebermos e para fruirmos da paisagem. Isto leva-nos também a uma outra ordem de conceitos que tem a ver com a noção de que, para além de ser uma construção social, uma construção cultural, a paisagem é, sobretudo, uma espécie de filtro mental, uma espécie de filtro conceptual que pomos no momento em que olhamos para o território à nossa volta. Ou seja, poderíamos até discutir se, e é uma discussão que eu tenho tido com colegas às vezes, é daquelas coisas que também é difícil é daquelas discussões do ovo e da galinha, que nem sempre se conseguem chegar a fins absolutos. Se, por exemplo, isto levado a extremos, a partir do momento em que passamos a ter o Google Earth, se continua a haver natureza ou se tudo passou a ser paisagem, porque ganhámos a possibilidade, de facto, de ter esse olhar exterior sobre a totalidade do planeta onde vivemos. E é engraçado pensar como estas ferramentas nos alteram uma quantidade de percepções que nós diríamos à partida de serem completamente disjuntas dessa possibilidade do que a tecnologia nos dá ou nos faz. Esta condição do interior e do exterior, eu costumo discuti-la também e trago este exemplo, é assim um bocadinho fora deste discurso, mas que nos permite de alguma maneira perceber esta diferença. É que eu já tive esta discussão com algumas pessoas, nomeadamente com o Delfim Sardo, por exemplo, na questão de se o meu entendimento é que, por exemplo, as obras, ou pelo menos uma parte significativa das obras de Alberto Carneiro, neste caso estamos aqui a ver o Campo depois da colheita para deleite estético do nosso corpo, que é uma obra que ele conceptualizou entre 73 e 76, teve uma primeira construção nesse momento. Estamos aqui a ver as imagens de há 3 anos, se não me engano, quando foi reinstalada na Culturgest do Porto. Eu costumo dizer que o Alberto tinha essa capacidade única de ser simultaneamente interior e exterior à paisagem e, com isso, de facto, construir paisagem. E porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, a história pessoal do Alberto Carneiro fez com que ele viesse num meio onde, de facto, as pessoas interagiam no território e construiu o seu meio diariamente e o cultivavam. E ele transpõe isso para a sua obra de uma maneira bastante conhecedora e, portanto, que não se apoia só na visualidade destes processos, mas que, de facto, necessita da reprodução desses processos para a obra se concretizar. Por exemplo, esta obra não consiste exclusivamente na montagem destas medas num espaço expositivo. Esta obra depende, de facto, da possibilidade de se semear um campo de cultivo especificamente para a sua construção, para obter as plantas para a materialização da obra. Um campo que tem que ser cuidado, que tem que ser cultivado, de facto, tem que ser depois tudo colhido, seco, e que as medas têm que ser montadas, de facto, com todos os processos tradicionais da forma de atar, da forma de organizar estes montes de palha, na realidade, estas medas. Podíamos dizer o mesmo caso de outra obra bastante conhecida de Alberto Carneiro, como o Carnavial, que é uma construção espacial a partir de canas, onde a própria forma como as canas são atadas fazem parte específica das instruções da obra e nascem, de facto, desse conhecimento íntimo e intrínseco da forma de construção destes processos construtivos da paisagem, não é? Portanto, esta forma de manipulação do meio que, de facto, habitamos e que permite a nossa existência nele.
e que não se esgotam. Não é que não tenham um caráter de visualidade e pictórico, mas que não se esgotam, de facto, nesse caráter. Resumindo, ou tentando fechar um bocadinho o tema, quer dizer, a paisagem acaba por ser qualquer coisa que vive na tensão destes dois extremos, não é? Entre ser uma representação cultural e social, ser um território fabricado e habitado, ser de facto o ambiente material onde nós vivemos, ser de facto um processo fenomenológico, e que nos aparece muitas vezes e sobretudo a partir do projeto. E é o projeto que vamos a seguir, ou seja, só aqui para encerrar, como diz novamente Auguste Lamberg, que a paisagem não reside só no objeto nem só no sujeito, portanto no objetivo e no subjetivo, mas de facto na tensão constante entre estes dois extremos. Posto isto, aquilo que eu gostava de retirar aqui para aquilo que vamos ver a seguir é que a ideia da paisagem e por consequente a ideia do jardim como uma construção. E, portanto, como artifício. Não é? Quer dizer, mesmo que seja qualquer coisa que é construída a partir exclusivamente do nosso olhar, é uma construção. Mas é também uma construção em termos físicos, em termos de processos, em termos de sistemas. Está sujeito, obviamente, aos processos naturais, é isso que não escapamos, mas estamos a falar sempre de qualquer coisa que é, por mais natural que possa parecer, é na realidade um artifício. Começo por um exemplo, pode parecer um bocadinho estranho, mas depois vão perceber porque é que eu estou a trazer aqui a Biblioteca de França do projeto Dominique Perrault, que é um edifício enorme, no qual o arquiteto quis construir um pátio no seu interior que fosse uma espécie de claustro e para o qual quis trazer uma ideia de pinhal. E não só quis trazer uma ideia de pinhal, como, trouxe de facto um pinhal. A Biblioteca de França foi construída a partir do transplante de 120 pinheiros que foram buscar a uma floresta no norte de França, numa parte que ia ser devastada porque precisavam ia ser usada para retirar solos. E que permitiu que 124 pinheiros, se não estou em erro, com qualquer coisa como entre 25 e 40 e tal metros de altura, fossem transplantados de uma paisagem longe. Não foram uns quaisquer, foram uns que foram escolhidos não só porque estavam para abate, como estavam plantados num terreno com pouca profundidade de solo fértil, onde, portanto, conseguia-se apanhar as raízes dos pinheiros quase todas à superfície, portanto eles não estavam com raízes que fossem muito afetadas pelo transplante, e foi a primeira vez que árvores com esta dimensão foram trazidas para construir um lugar. Mas é de facto impressionante esta ideia de que para construir um símile de um pinhal no interior do edifício se vai de facto buscar um bocado de um pinhal para trazê-lo para dentro do edifício. É óbvio que não foi a única coisa que se trouxe, e hoje em dia, dos 120 pinheiros que foram transplantados no início dos anos 90, meados dos anos 90, restam cerca de metade, mas há todo um outro bosque que foi plantado junto com ele e que se desenvolveu e ganhou uma espécie de ideia de natureza ou ideia de naturalidade, que na realidade é, apoiando-se naturalmente em processos naturais, é uma construção. Não é? Quer dizer, este pedaço que, se nós eliminássemos os edifícios que estão ali à volta, poderia parecer que estávamos a ir buscá-los, que estávamos no meio de um pinhal. Na realidade, é uma construção. O mesmo dizemos, por exemplo, destes pinheiros plantados no Jardim Botânico de Bordeaux. É um projeto da arquiteta paisagista Catherine Mosbach, um projeto bastante interessante, porque subverte em muitas maneiras a ideia de um
Jardim Botânico, e aquilo que ela está a fazer aqui, esta é uma peça de cerca de 8 ou 10, se não me engano, destas construções ao invés de, num jardim botânico, costumamos ter esta ideia de uma planta em cada sítio, plantada num canteirozinho só com aquela espécie, com uma plaquinha a dizer esta é a planta tal, que vem do sítio Y. Por aí fora, aquilo que esta Galerie des Milieux, como eles chamam, portanto a galeria dos meios, ou dos ambientes, pretende fazer é mostrar-nos as plantas no seu ambiente natural. E aqui, no caso, aquilo que é bastante interessante é que ela fala subindo o solo para nos mostrar que estas plantas não existem só por uma localização geográfica, existem porque debaixo delas há um substrato, há um tipo de solo composto por camadas sucessivas específicas que permitem que um tipo de vegetação cresça e se desenvolva de uma certa forma. E aquilo que estamos a ver aqui é tudo isto uma construção. Ou seja, este solo que aqui está, esta estratigrafia que aqui está, é um conjunto de camadas de solo que foram recolhidas. No caso, isto representa uma série de paisagens ao longo das margens do Garonne, que é o rio que passa em Bordeaux. São uma série de camadas que foram recolhidas para criar estes substratos, reproduzir estes substratos que ocorrem naturalmente e com eles, neles fazer crescer estas plantas e isto ser a possibilidade de um processo pedagógico também, ou seja, mostrar que aquilo que existe acima do solo depende bastante daquilo que está abaixo dele. E o caso de vos ter escolhido aqui estes dois exemplos a partir sempre de Pinhais, obviamente tem a ver com a condição da vossa escola, não é? Com esta ideia de que do projeto de Vítor Figueiredo, de que a escola fosse um edifício que se embrenhava pelo meio do pinhal pré-existente. E é interessante ver nos vários esquiços da fase de concurso, isto são esquiços do concurso, da preparação do concurso que Vítor Figueiredo veio a vencer para depois construir a escola. É interessante ver que mesmo nas várias formulações, quando ele ainda andava a estudar, quais eram as formas destes dois corpos que iam pousar sobre este pinhal, vemos como a presença do pinhal é uma constante nestes vários esquiços, não é? Aqueles riscos, aquelas massas verdes entre os edifícios que definem, de facto, claramente esta ideia de um edifício algures entre estes troncos, não é? A desenhar-se por entre estes lugares. A ideia de utilizar os lugares, ou aquilo que os lugares nos dão, ou que os lugares nos dão, pode nos dar coisas radicalmente diferentes. Aquilo que estamos a ver é que, novamente, um projeto de Catherine Mosebach é um projeto que eu acho assaz interessante, que é o projeto para o Louvre de Lens, para a extensão do Louvre de Lens, que tem os edifícios são dos Sanaa, do ateliê japonês, e Catherine Mosebach vai aqui buscar a condição do sítio, que foi um depósito de escórias da mineração. Lens é uma cidade que vivia da mineração, é daquelas que ainda têm nos arredores aqueles cones de detritos da mineração depositados, e ela vai buscar esta ideia vai buscar este ponto de partida de um sítio que foi um sítio de deposição de minerais e que tinha já começado, onde o processo de colonização pelas plantas já tinha começado, e ela de facto traduz isso para a própria construção do parque, e vemos aqui soluções construtivas que à partida não nos poderiam, se olhássemos para elas dificilmente se calhar diríamos que era uma situação de projeto, não é? Parecia quase que de facto estas situações tinham ocorrido por si, ou tinham tido este processo de colonização ocorrido com alguma naturalidade.
O que não quer dizer que eles não ocorram, e ocorrem, não é? Estamos a ver aqui, por exemplo, uma imagem de um espaço para o qual eu, por acaso, estou a fazer um projeto entre campos em Lisboa, onde o que de facto aconteceu aqui é o mesmo processo, só que aqui já não houve desenho por cima dele, não é? Aquilo que está a acontecer, e eu podia-vos mostrar esta fotografia depois daquelas e dizer-vos que isto era um projeto, e se calhar todos acreditávamos nisso, porque era possível, mas na realidade isto de facto é pura e simplesmente um processo de colonização, de deteriorização de um pavimento a ser colonizado pela vegetação, e é o nosso olhar sobre ele, de facto, sobre esta materialidade específica que constrói esta possibilidade de uma ideia de paisagem também, não é? Esta possibilidade de olharmos para isto e poder ser qualquer coisa que resulta de um processo de projeto. Esta ideia de aparência de natureza, estamos a ver aqui um jardim privado desenhado por Piet Oudolf. Oudolf é um paisagista holandês que nos últimos anos se tornou assim, uma espécie de celebridade, sobretudo desde que plantou o projeto do High Line em Nova Iorque, e que é um grande promotor destes esquemas de plantação, destes esquemas de plantação, destas ideias de prado e destas ideias de plantas perenes com floração e desta ideia de uma floração contínua ao longo do ano e de vários momentos nas estações sobre estes lugares, mas na realidade esta aparência de natureza resulta de um processo de trabalho e de plantação que, se olharmos para ele, às vezes também não é tão diferente daquela imagem que víamos do desenho da planta do Louvre-Lens da Catherine Mosbach, mas que na realidade depois resultam em coisas radicalmente diferentes. Mas qualquer coisa como isto que o Adolfo faz pode-se obter também, às vezes, de maneiras assaz mais simples, e de maneiras que podem ter resultados bastante interessantes. Aqui estamos a ver uns campos de uns viveiros na Holanda que produzem estas misturas de sementes para prados floridos, e é interessante ver como num prado, que pode ser semeado ou pode ser um prado natural, usar um corta-relvas ou qualquer outro aparelho de corte pode ser uma possibilidade de construir espaço, de construir uma ideia de um sítio utilizável e aprazível e de podermos eventualmente conceber que, por exemplo, aqui na escola, se resolvessem plantar nestes espaços entre os edifícios uma série de prados com flores, podiam cada ano quase ter um jardim diferente. Pegavam num corta-relvas ou numa roçadora e íamos por ali fora. Tínhamos que ter cuidado, obviamente, de, pelo menos numa parte significativa, deixar as plantas terem semente e depois deixá-la cair à terra para garantir que as tínhamos de volta no ano a seguir. Mas a paisagem também se pode construir a partir destes atos relativamente simples, como de chegar com um corta-relvas e ir por ali fora. O que nos traz de volta também para as ideias mesmo da land art e todo aquele processo que se desenvolveu nos anos 70, sobretudo nos Estados Unidos também, porque tinham aquelas paisagens imensas prontas a ser colonizadas, mas que, por exemplo, vemos aqui novamente da Catherine Mosbach no Louvre-Lens, mas que podíamos olhar para esta imagem e estar a ver um daqueles percursos do Richard Long sobre um relvado a marcar pelo pisotear só a sua passagem para um lado e para o outro. Bom, visto isto, vamos ver alguns projetos. Eu trouxe 3 projetos para mostrar que tocam em alguns destes temas de maneiras bastante diferentes. Este primeiro é uma casa, e são também projetos de âmbitos muito, muito diferentes. Este primeiro é uma casa particular na Ilha do Pico, que é um sítio absolutamente magnífico,
A casa foi construída no lado norte da ilha, no lado em São Roque do Pico, no lado que olha para a ilha de São Jorge, e tem uma posição, o terreno tinha uma posição relativamente privilegiada porque estava no exato cruzamento entre a estrada regional que circula a ilha e a segunda estrada regional que corta a ilha de um lado ao outro. Portanto, assim, uma espécie de epicentro. Pertence a um casal de dentistas que já tinham uma casa lá ao lado, mas que era uma casa que tinha sido construída nos anos 90, da qual eles já não gostavam particularmente, e onde viviam por cima do seu subconsultório e já não queriam partilhar essa coisa de viver diretamente por cima do consultório, portanto queriam construir uma casa. O terreno, eu infelizmente não trouxe ponteiro, não consigo mostrar, mas o terreno é assim uma mancha verde ali a meio que está relativamente limpa no cruzamento. Então vem a rotunda, o terreno é uma mancha limpa que está mais abaixo. Eu quando cheguei ao projeto, a casa já estava em processo de construção, portanto eu já não trabalhei na parte de ajudar a escolher o sítio para a casa, portanto já estava definida, a casa já estava em construção, e havia esta questão de que a casa ocupava uma parte bastante pequena do terreno disponível, e havia esta questão do que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer ao terreno. E havia uma série de questões práticas a resolver. Havia questões de como se chega à casa, como é que se negocia esse processo de chegar à casa. Fazemos um caminho a direito, porque a casa coloca-se no terreno, no sítio mais longe do acesso a partir da estrada, que é logo à partida, na tradição da construção ali no Pico, o exato oposto daquilo que se costuma fazer, não é? Tradicionalmente ter sido construído encostadinho à rua e depois tinha-se o terreno atrás, e aqui fizeram o exato oposto. A casa veio para dentro do terreno, e havia todos estes temas: como é que se chega à casa, que experiência é que queremos ter para chegar à casa, e havia este território bastante limpo e aberto à sua frente, e portanto o projeto aqui acaba por ser uma quantidade de pequenas decisões, todas elas quase cirúrgicas, que vão sendo tomadas, e que foi um projeto feito, quer dizer, fiz 2 ou 3 desenhos, mas o projeto foi basicamente feito no sítio, às vezes quase a comandar um senhor com uma retroescavadora e a dizer-lhe vá por aqui, vá por ali. A abertura da estrada foi mais ou menos assim, foi tipo, ele vinha com o retroescavador e eu ia à frente a dizer qual era o caminho que eu queria que a estrada fizesse. E portanto aquilo que se tentou fazer aqui foi responder ao programa que os clientes nos tinham pedido em termos das vários usos que queriam que se fizesse da sua propriedade, mas tentar manter uma lógica coerente em termos da ocupação deste território no contexto em que ele está, e tentar que tudo aquilo que nós fizemos fosse o menos aparente possível. Lembro-me de termos tido uma conversa longa sobre o facto de eles quererem pôr relva à volta da casa, que era uma coisa que para mim não fazia muito sentido, porque a relva era uma espécie de negação da temporalidade daquela paisagem, ou seja, a relva com o seu verde permanente era um bocado a negação do passar do tempo ao longo destas paisagens. Isso é a coisa que de facto distingue o trabalho na paisagem e a construção da paisagem relativamente, por exemplo, à arquitetura. É a questão do tempo, não é? Quer dizer, o tempo tem expressão, não só na sua variedade diária, sazonal ou na sua linearidade, mas também, como diz o Mark Tribe, que é um autor que eu gosto bastante, o tempo tende a não consagrar aquilo em que foi esquecido. Ou seja, o trabalho sobre a paisagem é necessariamente sempre um trabalho sobre a noção clara de como o tempo influi o nosso trabalho. A propriedade já tinha algumas estruturas que foram reaproveitadas. Estamos a vê-la aqui do ponto de entrada a partir da estrada principal. Estes barracões eram usados e continuaram a ser usados para guardar os barcos dos proprietários.
E depois, quer dizer, a situação da casa, o terreno é fantástico, porque está encaixada nesta encosta que sobe até ao pico, com vistas fantásticas, quer para o pico, quer para a Ilha de São Jorge. E é bordejado, é uma coisa que eu me esqueci de explicar na planta, por uma quantidade de terrenos, de antigos terrenos de cultivo da Vinha do Pico. Não sei se conhecem o processo de cultivo da Vinha do Pico. São construídos uns muros de pedra basáltica, de lava, e depois é posta uma videira, uma espécie de pequenos quartinhos que eles chamam os corrais. E aqui acontecia esta coisa de ter uma série de corrais que tinham sido abandonados, e portanto a vegetação natural da ilha tinha-se apropriado e tinha criado um espaço bastante bonito, que era esta coisa de haver uns restos destes muros. Eu infelizmente não tenho fotografias disto. Haver uns restos destes muros que tinham ficado dentro desta vegetação absolutamente luxuriante que crescia com uma velocidade impressionante. Outro dos processos interessantes aqui é que eu não dispunha de muitos materiais, sobretudo plantas, na ilha, para poder plantar como se tradicionalmente se faz aqui. Ou seja, eu não podia ir a um viveiro e comprar uma árvore com 5 metros de altura, porque não havia. A única maneira de ter uma árvore de 5 metros de altura era mandá-la vir do continente num contentor para aí fora, que era um absoluto disparate. E, portanto, isso tudo também influenciou a maneira como o próprio processo do projeto se foi desenvolvendo. E as decisões foram sendo tomadas com estes pequenos gestos, com o gesto de desenhar o percurso que chega à casa, com o gesto de organizar estes muros que já existiam na propriedade e que de alguma maneira definiam os percursos pedonais que se faziam entre os vários pontos que se adoçavam sempre aos muros, e portanto os muros foram regularizados QB, porque mantivemos o grosso do seu desenho. Mas, de facto, a maior decisão que foi tomada relativamente a este projeto foi o facto de se manter, de se desistir, obviamente, da ideia de ter um relevado, de se manter o prado / pastagem que já existia, e a decisão maior foi trazer um rebanho de ovelhas para a propriedade, para manter o prado, para manter o pasto, na realidade, porque a dona da casa queixava-se que o sogro tinha que vir cada 3 semanas com uma roçadora a cortar tudo aquilo crescia excessivamente, quer dizer, com temperatura e umidade tudo cresce excessivamente, e portanto o trazer, só não foram vacas porque a filha dos donos não gostava de vacas, e portanto foi um rebanho de ovelhas. Com sorte, o jardineiro deles tinha um rebanho de ovelhas, portanto, tudo isto foi um processo relativamente simples, mas interessante de abordar a questão da gestão da paisagem a partir destes a ideia uma coisa que me agrada particularmente neste projeto é o facto de ele ser bastante não aparente, ou seja, de termos conseguido chegar a esta imagem de que aparentemente a casa pousou ali e não perturbou nada à sua volta. Quando se vissem fotografias da obra, obviamente não foi nada disso. E portanto esta coisa do projeto desaparecer é uma coisa que me agrada particularmente. O único momento em que se construiu assim uma peça com um bocadinho maior é este acesso a norte, que era o acesso do lado norte do terreno, por onde os filhos iriam sempre entrar e sair mais frequentemente, porque era o acesso mais rápido à escola onde eles andavam, e onde aquilo que se fez foi construir esta espécie de pequena passarela elevada que permite aquela vista que vimos antes, que é esta, olhar por cima da casa e ver o mar e a Ilha de São Jorge à frente, mas que era uma coisa que era dada assim e depois era retirada logo a seguir, porque depois o caminho vem, como no resto, encostar-se ao muro e vem atrás das sebes até chegar ao pé da casa. A casa tem esta condição de que, por causa do clima, de se poder fechar toda, quase como uma espécie de fortaleza que se encerra com estas portas de madeira. Ela foi toda revestida à madeira, de criptoméria, de árvores cortadas numa propriedade também dos donos da casa, que foram depois aplicadas pelo último senhor na ilha, que ainda sabe trabalhar a madeira desta maneira, que fazia
aqueles moinhos, obrigado. Aqueles moinhos tradicionais dos Açores. E, portanto, esse processo foi recuperado também para a casa, mas apesar dela aparentemente se fechar desta maneira, na realidade a casa vive numa relação muito franca com o exterior, e daí também para nós fazer sentido esta questão de que a nossa intervenção neste terreno fosse o mais silenciosa e o mais neutra possível, não é? Porque queríamos que esta possibilidade de a casa se sentir colocada num sítio que já lá estava. E uma das coisas também bastante interessantes que vem aqui é que, em função das orientações, porque ali não há ventos dominantes, os ventos podem vir literalmente de qualquer lado, portanto a casa pode-se abrir e fechar em qualquer direção. Mas na realidade também é bastante interessante como cada uma das direções mostra um troço de paisagem bastante diferente do restante. E isso também foi uma parte do processo de projeto. Pronto, o projeto a seguir é uma coisa de um contexto radicalmente diferente. Estamos a falar do centro de Lisboa. O Campo das Cebolas é um espaço da cidade que conhecemos cartografado basicamente desde o século XVI, XVII, e onde, apesar de ser um espaço bastante transiente, foi um espaço que mudou de forma e mudou de aspecto significativamente ao longo da sua história, mantém ainda assim algumas constantes. Nomeadamente, e a mais importante, é que aquilo que foi o limite vemos aqui progressivamente como as obras do Porto de Lisboa foram colonizando o espaço à frente e o rio, não é? E como esta espécie de horizontalidade móvel da água foi um bocado substituída por uma espécie de horizontalidade fixa, não é? Construída em calcário, daqueles muros de cais, e que estabelece uma espécie de nova referência da topografia da cidade e de alguma maneira acentuam essa noção de topografia ao contrapor-lhe um plano bastante imóvel, mas dizia eu, uma das permanências deste lugar, de facto, é conseguirmos ler a linha daquilo que foi a muralha de Dom Fernando, que fechava a cidade, e é dos poucos sítios onde essa linha se manteve com alguma coerência ao longo de todo este tempo. E, portanto, vemos aqui os vários construções porque este espaço passou, quando foi ocupado por estas construções que faziam este quarteirão triangular, que eram as casinhas do Senado, que faziam esta coisa que hoje nos parece quase impensável, que era termos a Casa dos Bicos numa rua, não é? Em vez de termos um largo aberto à frente da Casa dos Bicos, temos a Casa dos Bicos numa rua. Claro que edificações que, quando foram destruídas no final da década de 40, desaconteceu aquilo que aconteceu numa série de espaços urbanos em Lisboa, no próprio Terreiro do Paço, que foram ocupados selvaticamente por estacionamento. Este projeto nasceu de um concurso de 2012, onde, para além do tratamento do espaço público, aquilo que nos era pedido era que se construísse um silo automóvel. Entretanto, entre a entrega do concurso e antes de sair a decisão, a Assembleia Municipal inviabilizou a construção do silo automóvel. Portanto, nós, quando ganhámos o concurso, partimos para o projeto já sabendo que não íamos poder construir o silo e, portanto, tínhamos que encontrar uma solução difícil, que era construir o mesmo número de lugares de estacionamento em subsolo, numa zona que não só está pertíssimo do rio, como tem uma das mais altas classificações de nível arqueológico em Lisboa, portanto, onde de facto era literalmente cada escavadela, cada minhoca, não é? Portanto, o projeto da fase de concurso era uma espécie de anfiteatro invertido, protegido por uma espécie de muro cais, onde queríamos olhar para a cidade, um bocado de fazer o contraponto à ideia do Terreiro do Paço, que é aquela praça completamente aberta e encenada e que se abre muito francamente ao rio, mas que sentimos aqui no Campo das Cebolas que não fazia muito sentido, primeiro porque essa vista já estava truncada
pela construção da Estação de Sul e Sueste, mas também porque nos pareceu que fazia muito mais sentido aqui olhar para a cidade, porque tínhamos este panorama, tínhamos esta possibilidade de uma vista sobre a cidade que, dado toda a ocupação que o Campo das Cebolas tinha tido, estava quase esquecida e obscurecida, né? Porque tudo aquilo que nos chamava a atenção estava do outro lado. E aquilo que se fez foi encontrar uma maneira de encaixar estes 200 e tal lugares debaixo do Campo das Cebolas sem que isso constituísse um grande drama em termos arqueológicos. Aquilo que decidimos fazer foi construir o parque entre as duas muralhas, portanto, entre o muro cais pós-Pombalino do final do século XVIII e atrás do muro do cais do início do século XX, sendo que, presumindo que estávamos a construir naquilo que teria sido a zona de praia, a probabilidade de termos achado um grande nível de achados arqueológicos era bastante inferior do que estarmos a construir atrás da muralha, o que não nos livrou de qualquer forma de encontrar bastantes coisas. O que aproveitámos para fazer também com a construção do parque de estacionamento foi manipular a topografia da praça de forma a que, com uma inclinação muito leve, são 3%, que é quase nada, ou seja, subimos 3 centímetros em cada metro, fazer o suficiente para que quem esteja do lado onde a maior parte das pessoas estão, portanto, do lado onde estão os restaurantes e onde se passeia e por aí fora, não se veja o tráfego a passar na Avenida Infante Dom Henrique e, sobretudo, aquilo que aconteceu também e funciona particularmente bem é que esta perturbação, ao lançarmos o olhar por cima para o rio, apesar de não o vermos diretamente de imediato, também com o muro que construímos no topo, permite abafar significativamente o som do trânsito e nota-se claramente uma descida. E tenho amigos que moram naquela zona e que me disseram que se notou imediatamente após a construção do muro que o nível do ruído desceu bastante. E isso participa exatamente desta construção de um espaço para as pessoas, de um espaço pedonal. Não só a partir da materialidade daquilo que fazemos, mas dos efeitos que isso tem na forma como esse espaço pode ser fruído. Como dizia, apareceram tudo e mais alguma coisa. Isto é o chão de algumas daquelas casas que tinham sido demolidas na década de 40, em que basicamente demoliram do chão para cima e depois taparam o resto. As obras que tinham sido feitas no início dos anos 80 para a 10ª Exposição de Arte, Ciência e Cultura, que tinha alterado também o espaço do Campo das Cebolas, foram feitas também, porque se sabia que alguma coisa estaria ali por baixo, foram feitas também tipo do chão para cima, né? Todas aquelas palmeiras que lá estavam plantadas em grandes canteiros acima do solo para fugir a esta quantidade de coisas que lá fomos encontrando. Também encontramos barcos bastante interessantes, porque eram na maioria, e como já se suspeitava, barcos tradicionais do Tejo. Portanto, enquanto que do lado da Ribeira das Naus havia a construção das naus e a partida das naus que faziam a rota atlântica e por aí fora, o lado da cidade onde se constrói o Campo das Cebolas é um lado onde o rio é utilizado de uma maneira quase mais doméstica, e isso também se via na toponímia dos vários espaços ali à volta. Não é? Temos o Campo das Cebolas, um topónimo que já desapareceu é o Terreiro das Farinhas, que existia ali. Temos aqui uma quantidade o Terreiro do Trigo, portanto temos aqui uma quantidade de coisas que pertenciam quase a esta espécie de economia doméstica da cidade que se operava a partir daquele ponto. E apareceram-nos alguns destes barcos. Aqueles que conflituavam com a construção foram registados e retirados. Todos aqueles que puderam ficar, mesmo que tapados, foram protegidos, foram registados, protegidos e ficaram lá. Este é interessante porque nos permite perceber uma coisa que era feita com alguma frequência, que eram os barcos, quando deixavam de ser úteis, eram afundados para ajudar a estabilizar os lodos junto aos cais. E sabemos isso porque estes barcos tinham os lemes desmontados e deitados dentro do barco, e depois apareciam sempre pedras colocadas em cima, portanto, sinal de que os barcos tinham sido
propositadamente afundados para ajudar a estabilizar. Outra das coisas que encontramos, e estivemos ativamente à procura dela, porque ela aparecia na cartografia e queríamos, de facto, encontrá-la, eram as escadas que desciam do nível do cais para dentro da água, e que, pronto, nos obrigaram depois a um nível de trabalho também significativo em termos de desenhar e identificar cada uma das pedras. O mesmo com uma série de muros que foram desmontados e de onde aproveitámos pedras para repor em estruturas que precisávamos de completar. Porque, naturalmente, no processo destas obras, da construção destas estruturas, quando estas estruturas se tornam obsoletas e são substituídas por outras, tornam-se uma fonte de material para construir outras coisas. Não é? Quer dizer, muita gente provavelmente foi lá buscar pedras para usar para outros sítios e, portanto, havia faltas significativas ao longo destas estruturas. Também tivemos um trabalho bastante intenso de reincorporação de uma data de materiais no próprio projeto. Aquilo que estão a ver aqui em cima são, do lado esquerdo, todos os elementos pétreos que surgiram da escavação arqueológica, que não tinham valor arqueológico por si, de serem preservadas e guardadas. Nós identificámos, numerámos, desenhámos-las todas e reincorporámos-las nos pavimentos, porque basicamente elas iriam ser levadas para fora da obra para ser transformada em brita ou qualquer coisa, e pareceu-nos muito mais interessante a possibilidade de as reutilizar no próprio sítio. E o mesmo fizemos, por exemplo, a todos os elementos de cantaria do projeto dos anos 80 que lá estava construído, que foram também todos retirados e identificados e depois cortados em fatia, para a construção de um desenho de pavimento que trabalhámos com o Nuno Guzmão, da P06, para definir. Isto são as experiências da construção do pavimento, portanto, desta ideia de incorporação destes elementos no pavimento da cobertura do parque. E pronto, o que lá temos hoje é esta espécie de, quase, eu chamo na brincadeira uma espécie de praia invertida, não é? Uma praia quase que, em vez de estar virada para o mar, está virada para a cidade, e que permite, de facto, perceber esta fachada da cidade que mantém o mesmo desenho da cerca fernandina, e por baixo da qual, encaixado assim, um bocado surreticiamente, está um parque de estacionamento. Um parque de estacionamento que tentámos que participasse quase da própria construção do espaço público, no sentido em que quisemos que as transições entre os dois fossem bastante fluidas. Ele foi construído nesta meia altura por duas ordens de razões, um bocado para tentar fugir às questões da arqueologia e das flutuações dos níveis freáticos, mas também para conseguirmos resolver todos os acessos das pessoas de mobilidade reduzida de forma natural, sem ter que recorrer a elevadores e por aí fora, e ter que fazer aparecer esses elementos na construção do espaço público. E que também nos permitiu, aqui vemos o muro que ficou. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que uma das decisões que se tomou foi que todas as pedras que foram mudadas de sítio, ou seja, pedras, por exemplo, que retirámos de outros muros para completar neste muro, foram cortadas de maneira que ficassem lisas, e com isso assinaláramos a diferença entre quais eram as pedras que pertenciam àquele muro e que já estavam ali, e quais foram as pedras que foram trazidas, para não estarmos a criar uma espécie de falso histórico, não é? Portanto, há uma maneira clara de ler o que é que foi trazido e o que é que estava já no sítio. E, portanto, tentou-se que houvesse esta fluidez entre os dois níveis, e o próprio parque tem uma ligação franca com o exterior, o que permite também, isto agora do ponto de vista bastante mais técnico, poupar imenso dinheiro em termos da gestão diária do parque, porque não tem que ter ventilação. Nós conseguimos aqui uma espécie de negociação com o dono da obra, que foi: podemos fazer um parque mais caro, no sentido de conseguir vãos bastante largos, para não ter que ter pilares, uma métrica muito apertada dentro do parque,
porque compensámos isso construindo um parque onde eles vão pagar uma conta de eletricidade bastante mais baixa, pelo simples facto de ter ventilação natural. Portanto, há esta fluidez entre os dois níveis do projeto. Depois, este muro que se constrói ao longo da avenida, que, como eu disse, resulta daquele plano inclinado que permite, de facto, quem está do lado pedonal do Campo das Cebolas tenha esse sentimento de facto de estar numa praça pedonalizada onde a presença dos automóveis não é sentida. Tem vários outros níveis de utilização, não é? Quer dizer, esta possibilidade, ele foi desenhado a uma altura que permite ser usado do lado da praça como um grande banco com 200 e tal metros de comprimento, mas também alberga uma quantidade das soluções técnicas da própria ventilação do parque. E o mesmo com este muro que se construiu do lado da Rua dos Arameiros, porque o plano que tínhamos que seguir para a construção obrigava a transformar uma rua que antigamente tinha 2 faixas apertadinhas numa espécie de autoestrada de 4 faixas por causa dos autocarros, e portanto também achámos que era importante encerrar um bocadinho deste lado para proteger a praça da presença dos automóveis. E aqui percebe-se como, tanto aqui estamos em frente à Casa dos Bicos, olhando para o Campo das Cebolas à nossa frente, desaparece por completo esta ideia de estarmos encostados a uma avenida e a termos uma série de autocarros a passar à nossa volta, e podemos, de qualquer forma, ainda assim chegar aqui à frente. Hoje a vista já não é esta, não é? Porque entretanto a segunda parte deste projeto já se construiu, que era a Doca da Marinha, que tratava da limpeza de toda aquela zona que estava afeta à Marinha, mas que mantém, na parte mais junto aos edifícios, também uma presença significativa da vegetação, para além daquela canópia de pinheiros que se plantou. Outras das questões que tivemos que resolver, que também novamente foram soluções bastante mais contidas e que tentámos que fossem relativamente silenciosas, foi tínhamos esta dificuldade de estar lá plantada assim um bocado, originalmente completamente no meio do trânsito, esta oliveira que foi trazida da terra natal de José Saramago e sob a qual estão enterradas parte das cinzas do escritor. Portanto, tínhamos este memorial ao escritor que estava basicamente no meio do trânsito, com os carros a estacionar quase em cima, e precisávamos de definir uma espécie de... Não queríamos monumentalizar, porque não era de facto a intenção dele quando decidiu, ou da viúva quando decidiu que era esta a forma de o celebrar. Não quisemos monumentalizar, mas precisávamos de alguma forma criar uma espécie de espaço de respeito à volta, e portanto desenhámos este banco bastante comprido, que de alguma forma delimita este espaço entre a parte mais usada da praça e depois esta parte mais relevada que se desenha à volta da oliveira, e depois também resolver estas coisas eminentemente práticas de como chegar, como entrar na Casa dos Bicos, não é? Porque a Casa dos Bicos tem esta coisa de estar ainda à cota, a fachada da Casa dos Bicos está à cota antiga da praça do Campo das Cebolas, que era bem mais de meio metro abaixo daquilo que é a cota que nós usamos hoje, e portanto não sei se lembra, mas antigamente tínhamos que subir umas escadas para descer do outro lado para subir outra vez, uma coisa que parecia assim quase escheriana, e que se resolveu desta maneira relativamente simples, que foi estabelecer uma espécie de ligeira rampa, que é um plano que não toca na Casa dos Bicos, que está ali um bracinho que acaba para aí 2 centímetros antes, para deixar ler a totalidade da fachada, e mas mesmo assim permitir um acesso simples às pessoas de mobilidade reduzida ao interior da Casa dos Bicos. O último projeto é a Avenida 24 de Julho, que é também em Lisboa, agora do lado poente da cidade, e é uma
é um trabalho bastante diferente, não é? Porque é trabalhar quase uma infraestrutura num sentido bastante mais linear, e onde se discutiu o tema da amabilidade e da fruibilidade também do espaço público. Aqui, no caso, no sentido de uma avenida, de um espaço com um caráter bastante diferente. A 24 de Julho já tinha sido um boulevard, quando foi construída no final do século XIX. Foi progressivamente com a construção dos espaços do Porto de Lisboa, depois com a extensão da linha de comboio até o Cais de Sodré, foi perdendo um bocadinho esse caráter. Voltou a ser intensamente plantada na década de 50, mas depois na década de 80 houve ali um corte significativo de vegetação, e depois aquilo que foi plantado a seguir nunca, para além de haver uma quantidade grande de faixas de circulação automóvel, quer dizer, que tínhamos uma avenida com uma largura bastante assinalável e depois um espaço de passeio que era absurdamente estreito. A própria vegetação nunca se tinha instalado com grande vigor. Vemos aqui já em 2016, na véspera da obra se começar a construir. Simultaneamente houve uma grande alteração da utilização do espaço construído que bordeja a avenida, não é? A avenida era vemos lá aqui na sua formação de boulevard no final do século XIX, e vê-la assim, nesta sua glória industrial também no final do século XIX e início do século XX, com estes lotes bastante estreitos que cresceram a partir da rua de trás, não é? Porque eram lotes que bordejavam a Rua da Boa Vista e a Rua de São Paulo, e que com os sucessivos aterros foram crescendo estreitos e compridos por ali fora até à nova avenida, e que todos eles tinham, a maioria deles tinham uma ocupação industrial. Vemos ali gasodutos, vemos uma quantidade de outras coisas. Uma curiosidade, aquela fachada neogótica que vem ali mais ou menos no centro da imagem, conta os mitos que é a origem do termo para inglês ver. O que se conta é que terá sido construída para a visita do rei Eduardo VII a Lisboa, para esconder todos os horrores no caso dos gasómetros e não sei o que havia ali por trás. E com a transformação que está a ocorrer na avenida, vemos aqui esta imagem bastante curiosa, eu acho deliciosa, da construção no final, a partir da segunda metade do século XIX, não sei se tem muita noção disto, mas a partir da segunda metade do século XIX houve um esforço grande da Câmara de Lisboa de arborizar e de construir jardins na cidade. Era uma coisa que não havia e que fez parte de um esforço enorme de salubridade da cidade, ou seja, a plantação de árvores e a construção de jardins foi mesmo um esforço significativo da cidade de proporcionar melhores condições de vida às pessoas. Mas eu acho delicioso este contraste entre esta plantação feericamente exótica, como era a tradição do final do século XIX, junto com aquelas chaminés fumegantes em tijolo que ocupavam ali toda aquela parte baixa da cidade. E também, quer dizer, e depois progressivamente houve programas importantes da cidade que se mudaram para esta zona, não é? Quer dizer, a construção do novo mercado da Ribeira, por aí fora, tudo isto trouxe para aqui algum folgo para esta zona. Que, sendo uma parte baixa da cidade, continuava a ter, como ainda continuamos a ter hoje, alguns problemas de cheias. E então o projeto que também resultou de um concurso partia de uma possibilidade de alterar o perfil da possibilidade de alterar o perfil da avenida, e onde se queria para já reduzir significativamente as faixas de rodagem, introduzir um separador central com
com maior generosidade e tratar claramente o Passeio Norte como um espaço público desafogado e francamente virado para as pessoas, especialmente tendo em conta que toda aquela zona industrial estava a ser e está a ser transformada, apesar de ter a sede da EDP, estar a ser transformada em zona habitacional. Com alguns hotéis pelo meio, mas uma zona que se pretende que venha a ser habitacional. Este foi o perfil que estava a ser estudado para o estudo prévio, em que previa, portanto, tínhamos o canal tínhamos no extremo daqui o canal onde passam os elétricos e os autocarros, depois há um separador relativamente estreito, que é bastante difícil porque as árvores estão a crescer em cima da catenária do elétrico. Não é fácil, são os jacarandás que infelizmente não têm grandes condições para crescer, mas que também entendemos que não se justificava estar a retirar todos aqueles jacarandás da avenida fora para substituir por uma árvore com uma forma columnar, que era o que faria mais sentido, mas portanto vão ser árvores que vão ter sempre dificuldades no seu desenvolvimento, mas que de facto achámos que, pesadas as duas possibilidades, nos pareceu que era mais justificável deixar as árvores que estão e necessariamente conduzi-las por poda de maneira a que se consigam coexistir com a catenária. Depois, para ter duas faixas de trânsito, um separador mais alargado, novamente duas faixas de trânsito, e depois o que estava previsto era estacionamento, um canteiro que protegia o passeio de todo este tráfego e depois o passeio, também arborizado. Infelizmente o canteiro teve que desaparecer quando se decidiu que era necessário acrescentar uma ciclovia ao perfil da avenida e, portanto, tivemos que prescindir do canteiro. Aquilo que estamos a ver aqui é o esquema de plantação do separador central, onde eu tentei fazer uma coisa um bocadinho diferente daquilo que era tradicionalmente este tipo de situações em Lisboa e em Portugal em geral. E foi ir buscar uma plantação com um ar claramente mais naturalista, com uma variação significativa ao longo do ano e que, para além de tentar que consumisse menos água, que fosse mais resistente às dificuldades que é manter um espaço plantado no meio do trânsito. Sendo que estes espaços sofrem com uma quantidade de coisas que vocês não podem imaginar. Por exemplo, a rega que tem que ser rega gota a gota, por várias horas das razões, pelo tipo de vegetação que é e pela tentativa de poupar água. A rega de gota a gota, infelizmente, está constantemente a ser danificada pelas beatas que são lançadas pelos automobilistas para o canteiro. Porque a beata ainda acesa queima o cano da rega com os gotejadores e, portanto, estão periodicamente a ser substituídos. A maneira como se organizou o esquema de plantação para se conseguir esta aparente, e novamente, para se conseguir a partir do artifício tentar chegar a uma imagem de aparente naturalidade, foi estabelecer 6 módulos de plantação. Há sempre 2 espécies que são, por exemplo, entre o módulo A e o módulo B, há sempre 2 espécies que passam de um módulo para o outro para haver algum tipo de continuidade quando os módulos se encontram. E depois os módulos também não foram postos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, por aí fora. Foi uma espécie de quase de coisa rítmica. Portanto, A, B, A, B, B, C. Portanto, havia sempre um que vai para a frente, um que vem para trás, 2. Um que vai para a frente, um que vem para trás, 2. Portanto, havia sempre uma mistura disto, de maneira que não haja uma espécie de leitura óbvia de ritmo através da avenida. Depois a escolha das espécies. Em termos de árvores, tentámos recuperar uma árvore, o ulmeiro, que já tinha sido tradicional em Lisboa e que desapareceu, como na maioria da Europa e mesmo nos Estados Unidos, com a doença com a Dutch Elm Disease, olha-me agora o nome do bichinho, mas pronto, não interessa. E que, entretanto, nos últimos anos, houve alguns viveiros que conseguiram criar uma espécie em viveiro por hibridação de várias outras espécies. Conseguiram criar uma espécie resistente à grafiose, que é o nome da doença, e, portanto, tornou-se possível reintroduzir o ulmeiro enquanto árvore
de arruamento em Lisboa, que também fazia sentido por estarmos a trabalhar na parte baixa, e o Olmeiro é uma árvore ribeirinha, e, portanto, e que funciona bem com a flutuação do lençol freático, que ainda se continua a manifestar por baixo da avenida. E temos aqui, portanto, esta intervenção sobre os cantares, onde tentámos. Outra das coisas que se tentou foi que ela respondesse a vários níveis da sua percepção. Ou seja, há uma percepção das pessoas que vão andar no passeio, e depois há uma leitura de quem vai no carro e que vê isto a passar com alguma velocidade. Quis utilizar aqui algumas plantas que, assumidamente, eu sabia que iam mexer com a deslocação do ar dos carros a passar, e, portanto, introduzir essa ideia de movimento, mas tentámos também que isto fosse bastante variável ao longo do ano, que tivesse presença de floração, e um dos efeitos interessantes que se conseguiu, eu estava a tentar chegar a essa imagem, foi esta espécie de exuberância dos canteiros que ultrapassaram os lancis, e que tiveram este efeito curioso, que os lancis que foram usados aqui foram usados lancis bastante mais altos do que era comum, para tentar dissuadir as pessoas de atravessarem fora das passadeiras. Ou seja, ao porem-se lancis mais altos, tentou-se, e ao plantar o separador central, tentou-se que as pessoas, dissuadir as pessoas de atravessar, mas na realidade aquilo que acabou por acontecer, e que é bastante interessante, foi que algumas destas espécies alargaram-se para além dos canteiros e começaram a descer os lancis, e isso teve um efeito curioso no tráfego, que foi reduziu a velocidade com que as pessoas conduzem. Porque eu acho que há duas ordens de razão. Há um lado mais imediato, que é esta coisa de que de repente a pessoa parece que entrou num jardim, porque de repente tudo à sua volta está coberto de vegetação, e também o facto de desaparecer aquela linha branca que nos ajuda a conduzir em termos de nos manter dentro da faixa. Ao fazê-la desaparecer, obriga-nos também a tirar a velocidade, porque precisamos de dar mais atenção ao sítio para onde estamos a conduzir o carro. Também tem outro efeito, agora aqui, para levar para outro tipo de questões interessante, que é metade desta imagem as plantas estão relativamente bem cuidadas, na outra metade está ali uma salganhada, que são coisas infestantes e por aí fora, que cresceram porque os jardineiros não estavam a tomar atenção como deve de ser. E uma das coisas que me agrada, de facto, é esta possibilidade deste esquema de plantação absorver estes momentos em que ele aparentemente está mais descuidado, mas que ainda assim passa quase por ser intencional esta naturalidade da sua plantação, e que nos dá estes momentos, de vez em quando, também bastante interessantes. Pronto, muito obrigado. Estive um bocadinho às horas. Não faço ideia quanto tempo é que Uma hora e demorou. meia. Uma hora e meia. Ok, obrigado. Impossível. Acho que sim, agora podemos abrir as luzes da sala, não é? Sim, talvez. Já não precisamos do... Não. Muito obrigado, Vítor, pela tua comunicação. Eu acho que ainda temos tempo de trocarmos aqui algumas palavras sobre o que ouvimos e sobre o que vimos. E se calhar começava eu, assim, para quebrar o gelo. E uma coisa que eu achei interessante e que me fez pensar é que, de facto, em toda a apresentação a palavra tempo aparecia muitas vezes, recorrentemente, quer a falar do contexto histórico do que é o paisagismo, quer depois na apresentação dos primeiros projetos e depois dos teus projetos. A palavra, o tempo, de facto, é uma coisa, um fator importante num projeto de paisagismo.
e que é um tempo muito diferente do tempo que nós estamos habituados, quer em design, em arquitetura, em que o espaço medeia a concepção, o desenvolvimento do projeto e o resultado final é curto no design, é um pouco mais longo por causa do processo construtivo na arquitetura, é muitíssimo mais longo no caso da arquitetura paisagista, no caso, porque é preciso deixar a natureza fazer o seu trabalho. Sim. E, portanto, há um bocado esta coisa que no projeto de paisagismo há o paisagista e há a natureza e um sem o outro não funciona. E ainda assim, nos últimos anos, a maneira como os viveiros se desenvolveram permitiram-nos ainda assim ver jardins bastante mais maduros do que aquilo que esperaríamos poder ver, não é? Quer dizer, eu costumava dizer na brincadeira que tinha escolhido uma profissão em que não ia ver a maioria do resultado maduro do trabalho que tinha feito, não é? Porque nem todos podemos chegar aos 90 e tal, quase 100 anos que chegou o Ribeiro Teles, que ainda viu a Gulbenkian madura e ainda interviu sobre ela depois disso. Mas, não, o tempo há uma situação engraçada, que eu já não lembro exatamente de quem, que diz que um edifício está no seu melhor 30 segundos depois de ter sido acabado. Um jardim está no seu melhor 10 ou 20 anos depois de ter sido acabado, 30 anos depois já é uma coisa completamente diferente. Já ganhou um caráter e uma autonomia quase diferente daquilo que vimos ser construído e daquilo que foi plantado e projetado. E é de facto, se calhar, a grande diferença entre o projeto de arquitetura paisagista e o projeto de arquitetura é de facto esta questão do projetar para o tempo, não é? Porque não é só porque esse tempo pode alterar grandemente o projeto, imenso, quer dizer, a maneira como o projeto é cuidado ao longo desse tempo pode determinar o seu sucesso ou o seu insucesso, por melhor ou pior que seja o projeto à cabeça, mas porque o projeto ele próprio tem que pensar para vários tempos, porque, por exemplo, o tamanho de uma árvore não vai ser igual ao longo do período da vida de um sítio e, portanto, isto para dar um exemplo mais simples, e, portanto, é preciso imaginar como é que se vai plantar, a que distância é que se vai plantar para que aquilo funcione quando a árvore é pequena, mas que não vai impedir o desenvolvimento correto da árvore para que as árvores maduras depois não se estejam a competir umas com as outras. E, portanto, há esta noção de que tem que se projetar para essa distância e que, de facto, o sítio vai ser coisas diferentes à medida que esse tempo se manifesta. Para além disso, há esta condição também de estar a desenhar e a projetar, na maioria das vezes, nem sempre, há casos em que não, mas de estar a projetar na maioria das vezes com seres vivos. E, portanto, que estás dependente de facto da possibilidade de lhes proporcionar as melhores condições para se crescerem e para se desenvolverem, e que isso é também uma parte significativa do processo do tempo. Uma coisa que acontece no projeto de arquitetura paisagista, assim, do processo do projeto e da obra, é que o projeto, para além, quando eu entrego um projeto, para além de entregar as peças desenhadas em que defino o que é que o projeto é e como é que se constrói por aí fora, um caderno de encargos, umas condições técnicas, vai também junto um esquema de manutenção. Ou seja, eu tenho que dizer à cabeça como é que, teoricamente, quais são os trabalhos que os jardineiros têm que desenvolver para aquele projeto. Nem sempre é seguido, mas pronto. Pelo menos vai lá e, teoricamente, vai um conjunto de regras que permite eventualmente pensar como é que isso pode acontecer. Outra diferença é que, por exemplo, quando acabas a obra de um edifício, o empreiteiro entrega-te o edifício e depois tens 5 anos de garantia para alguma coisa correr mal, mas um empreiteiro de espaços verdes, regra geral, fica a cuidar de um espaço ainda de pelo menos 1 ano ou 2, tem que cumprir pelo menos 1 ou 2 ciclos vegetativos antes de entregar o projeto, porque tu tens que garantir que
que ele não plantou as plantas na véspera e que estão com ótimo ar e que no dia a seguir, depois de ele se ter ido embora, está tudo... Portanto, ele tem que... Ou seja, é um projeto que, não, que a obra precisa desse tempo também, desse tempo pós-obra, para se garantir que está feito... Pois, no caso do projeto em design e arquitetura, o projeto ideal é aquele projeto que não exige intervenção pós conclusão do projeto. Não é? É um edifício que não dá problemas, um objeto que funciona sem se avariar. No caso da arquitetura paisagista, há sempre que prever que existe obrigatoriamente uma manutenção. Existe uma cura. Tu podes tentar... quer dizer, é óbvio que essa manutenção também tu não podes ser absolutamente determinista na coisa, porque há uma quantidade de imponderáveis, não é? E, portanto, uma das coisas que também acho que é importante é que os projetos tenham uma espécie de possibilidade de acatar um certo nível de indecidibilidade. Ou seja, tu não podes deixar um projeto com demasiadas coisas em aberto e esperar que vai correr tudo melhor. Não. Tens que, de alguma forma, garantir que há ali um intervalo que tu mais ou menos estabeleces de coisas que tu sabes que estão um bocadinho fora do teu controle absoluto. E, portanto, mas que tens que balizar para garantir que ele se desenvolve corretamente. Ou seja, não podes ser estritamente determinista porque claramente não vai correr bem, mas também não podes deixar tudo em absoluto aberto. Não tem que haver uma espécie de balizamento dessa espécie de escala de indecidibilidade do próprio projeto. Tenho uma questão, por acaso ganhar nesse tempo. Tens de falar mais alto. Tenho uma questão que ganhar nesse tempo que é, pronto, por exemplo, na urbanização, há muitas árvores que são plantadas em estacionamentos. Só que as árvores estão em bom estado, só que se calhar ficam com tanta força, não sei, tem pouca água, e já aconteceu ali na zona de Amadora, em que as raízes foram para os esgotos e as pessoas ficaram com os esgotos com raízes e, por exemplo, as linhas de estacionamento, porque o alcatrão subiu com as raízes, viu-se completamente as raízes e fica, ou seja, aquilo era para ficar como deve ser e útil, mas depois deixou de ser útil e começou a dar problema. Pronto, há dois níveis de resposta para essa questão. Um é a escolha da própria vegetação, porque obviamente tem que se escolher a vegetação de acordo com as condições que lhes vamos dar. É óbvio que isso também acontecia mais frequentemente porque também se usavam, mesmo a própria maneira como se constroem os esgotos e por aí fora foi evoluindo ao longo do tempo e hoje em dia são mais estanques e mais invioláveis a essas coisas do que eram antigamente. Mas sim, sabemos que há espécies que vão claramente à procura dessa água, mas também é porque não lhes estamos a dar água que evite essa possibilidade. E a outra questão é, portanto, há um lado da questão da escolha das espécies e outro lado que é o de proporcionar as condições corretas para elas se desenvolverem. Ou seja, se estão a aparecer raízes à superfície, se elas estão a ir aos esgotos e por aí fora, não é só porque se calhar não é a melhor espécie para estar ali, é também porque se calhar não lhe abrimos uma cova suficientemente profunda para plantar, não protegemos devidamente os canos e por aí fora, e portanto, estão à procura de água e estão à procura de ar, não é? São como nós, precisam da água e precisam de respirar, e portanto essas preocupações têm que estar sempre em cima da mesa. Por exemplo, uma das coisas que na 24 de julho que se tentou fazer foi que a plantação, e depois teve que ser feito com algum cuidado porque estávamos a fazer isto ao lado de árvores que já existiam, mas tinham sido plantadas entre dois lancis bastante estreitos e, portanto, nós sabíamos que as raízes estavam ali relativamente contidas. Mas para plantar os freixos que estão no separador central, em vez de abrirmos uma cova para cada árvore, aquilo que se fez foi abrir uma espécie de grande trincheira por ali fora,
Porquê? Porque isso nos dá uma quantidade de horizonte de sol para aquela planta muito maior do que se estivéssemos a só abrir uma cova com regras já. O estado da arte é 1,5 m por 1,5 m por 2 de profundidade. Mas, na realidade, que é um volume de sol que se entende suficiente para uma árvore ter capacidade para crescer até conseguir ir explorar fora desse volume. Mas a verdade é que nós nem sempre temos a certeza ou o conhecimento do que está lá para sabermos se o sol que está lá à volta vai ser capaz de alimentar essas árvores. Depois as árvores vão crescer. As árvores vão crescer ou não em função da quantidade de alimento que têm disponível, na realidade, como nós. E, portanto, esta ideia de fazer uma grande trincheira não só é também porque nos permite ter um volume de sol significativamente maior do que estar a abrir um buraquinho para cada árvore. É óbvio que isto às vezes não é possível fazer. Mas, por exemplo, tem-se andado a estudar e há algumas experiências nesse campo e já há uma série de outras coisas em que se anda a explorar, e há algumas experiências disso em Lisboa, por exemplo, em que se anda a explorar aquilo que se chama solo estrutural, ou seja, uma coisa porque há esta aparente incompatibilidade entre as características do solo que nós precisamos para fazer crescer a vegetação e as características do solo que nós precisamos para construir uma estrada, por exemplo. Ou seja, o solo para construir uma estrada precisa de estar compacto, precisa de resistir a uma quantidade de coisas para não deformar e por aí fora. Enquanto que o solo para crescer uma árvore precisa de ser arejado, precisa de ter água, parece que estamos num lado diametralmente oposto. E há já várias experiências, na Norte da Europa usa-se já com alguma frequência aquilo que se chama solo estrutural, ou seja, que é solo que tem capacidade, ou seja, não pode ser o único que vamos dar à árvore, mas é parte do solo que vamos dar à árvore, tem capacidade de se lhe construir uma estrada em cima, mas mantém características suficientes para que as raízes das árvores possam lá ir. Ou seja, esta é uma espécie de mistura entre as duas para se conseguir que as duas coisas... Ou seja, como eu dizia, tudo isto é construção, não é? Quer dizer, estamos constantemente... e os desenvolvimentos são também do campo do nível de quase da construção civil pura e dura, não é? É projeto. É projeto. Não basta fazer um buraco e pôr uma árvore. Pensamos, estamos a fazer uma intervenção. Não, não, nunca tem. Mais alguma questão? Não? Sérgio, alguma questão? Citar pela Muito obrigado. da apresentação, foi uma enorme aprendizagem para todos nós. Nos preocupamos aqui também com esta gestão, aliás, estamos aqui com uma questão relativamente semelhante, como é que podemos, de facto, povoar este solo todo que é a volta do edifício. Vamos voltar um pouco. E foi interessante voltar a ver estes primeiros desenhos aqui para Figueiredo, para voltar um pouco atrás e tentar perceber se conseguimos eventualmente resgatar alguma desses princípios iniciais do projeto e essa tal ideia de pastar recursos à volta pelo menos do pasto, é uma ideia que parece ser bastante interessante. E de facto, há uma questão que tinha a ver com como lidamos com o projeto. O que introduziu de alguma maneira, que é, de facto, os projetos paisagistas devem ter alguma estratégia para fazer com que os seus clientes, os produtores, tenham a paciência suficiente para aguentar o tempo necessário para chegar a um resultado. Como é que conseguem simular? Não, é assim, há coisas... Hoje em dia essa tarefa está muito facilitada porque, de facto, dispomos nos viveiros hoje em dia de árvores muito maiores do que há uns anos atrás se acontecia.
Mas uma parte disso é não só conhecer de facto a maneira como a vegetação se desenvolve e como é que ela se relaciona uma com a outra ao longo do tempo, mas plantar coisas de tempos diferentes, ou seja, é óbvio que vai ter que haver coisas que vão ter que dar resultados mais rápidos para puxar o jardim, e depois há coisas que são uma espécie dos maratonistas, não é? Que são os que estão lá e que vão crescer com o tempo e que vão ser aqueles que vão estar lá daqui a 30 anos, 40, quando os outros já cresceram e provavelmente já fizeram a sua função e já estão em tempo de sair. Um exemplo claro disto, para voltar ao exemplo do Jardim da Fundação Gulbenkian, eu lembro na altura quando o Gonçalo Ribeiro Teles voltou a intervir no Jardim no início dos anos 2000, foi muito falado que ele queria bater uma série de árvores, por aí fora. A maioria delas eram chopos. Porque na realidade o que ele estava a fazer era fazer uma limpeza que já devia ter sido feita, porque era uma quantidade de árvores que tinham sido plantadas exatamente para cumprir esse papel de proteção do jardim, porque são árvores de crescimento muito mais rápido, mas que também envelhecem muito mais depressa e por isso se tornam falta a palavra, pronto, se tornam excessivamente velhas muito rapidamente e que, portanto, têm problemas dos troncos caírem facilmente e por aí fora, e, portanto, têm que ser cortadas. Mas, pronto, elas já estavam no tempo de sair porque já tinham dado tempo ao resto do jardim para crescer e se desenvolver. E para que as árvores que tinham sido plantadas, protegidas por estas, terem atingido o tamanho que já deixavam de precisar da proteção daquelas. Portanto, há necessidade necessariamente de projetar para os vários tempos, não é? Projetar para agora, para daqui a 10, 15, 30. Portanto, e trazer as pessoas e trazer os clientes para esse processo, não é? Porque no caso, por exemplo, de projetos particulares, porque vão ser eles, mesmo que não seja diretamente, vão ser eles que vão estar ali a cuidar daquelas coisas e a levá-las para acompanhá-las nessa progressão do tempo. Por exemplo, no caso dos Açores, isso foi neste projeto que eu mostrei do Pico, foi um dos temas que foi, eu não podendo comprar árvores com alguma expressão, o mais que tínhamos disponível era um viveiro florestal, portanto nos dava plantas com este tamanho, sendo que algumas eram carvalhos, portanto foi um processo de explicar porque é que estávamos a plantar ali, do cuidado que elas iam ter que ter, porque só daqui a mais 10 ou 20, apesar daquele jardim já ter 10 anos em cima, mais 10 ou 20 até que aquelas árvores venham a cumprir aquilo que se queria, mas plantámos outras coisas à volta que vão responder primeiro para dar tempo àquelas depois de chegar lá. Há, portanto, uma operação uma espécie de primeira fase do jardim, Sim. terminar com o mar. Sim. Perceber que há qualquer coisa. Exato. Há coisas que têm que ser, regra geral, precisamos sempre desses. É um bocadinho esta comparação com a corrida, não é? Precisamos destes sprinters primeiro para dar espaço aos maratonistas para virem a seguir, não é? Portanto, porque precisamos de resultados também, primeiro. Precisamos de resultados que se vão sucedendo no tempo. Até para consolidar. Sim, e porque muitas vezes estes têm papéis importantes de proteção e de criação de condições para crescerem os outros, não é? É óbvio que isso também se nota muito mais, por exemplo, no contexto de jardim, do que, por exemplo, nestes contextos mais urbanos em que estas plantações são claramente uma coisa mais, no caso das árvores de arruamento, são coisas bastante mais quase tecnicistas na forma como são tratadas, não é? Mas, por exemplo, a questão por exemplo, dos canteiros e a dificuldade, na realidade, dos canteiros do 24 de Julho é que eles estão dependentes, e sem entrar excessivamente nas dificuldades da manutenção de espaços camarários, eles estão dependentes também de processos naturais, ou seja, as espécies que estão ali plantadas
são espécies que são perenes, ou seja, têm mais do que um ciclo anual de vida, mas há espécies daquelas que vivem 2, 3 anos. E é preciso o processo delas irem deitando sementes à terra para que elas se vão auto-ressemeando. O que é um processo imprescindível para a sua manutenção, mas também é um processo que me interessa enquanto naturalização do próprio canteiro, porque a partir do momento em que as sementes se vão libertando, é uma coisa que eu já não controlo, não é? É uma coisa que é um processo que se deixa à natureza, não é? Quer dizer, aos processos naturais que se vão ali desenvolver. É óbvio que depois Que altera muito o aspecto visual do próprio. Sim, porque sim. Para haver sementes tem que secar a planta, não é? Secar a planta, temos aquela ideia que o jardim Não, mas eu ali, por exemplo, uma das coisas que tentei escolher foi espécies onde as inflorescências tivessem alguma atratividade mesmo enquanto estão secas, ou seja, que pudessem ser elementos bonitos mesmo quando estão secos. O mesmo, por exemplo, com o uso das gramíneas. Usei extensivamente gramíneas ali, não só por aquela questão de serem muito mais flexíveis e mexerem com o vento, e isso interessava-me, mas por poderem, porque funcionam muito bem, por exemplo, no inverno, porque no inverno é difícil de ter flores, são pouquíssimas as flores que dão, pouquíssimas plantas que dão flores no inverno. E, portanto, ter a atratividade das cores ali era difícil e, portanto, a escolha das gramíneas... Tens que explicar o que é que são gramíneas, pessoal... Gramíneas, a maneira mais simples é dizer que são ervas. São ervas, basicamente. São aquelas grandes gramíneas que estão lá, a coisa boa ali é que quando secam ficam bastante douradas. E isso funciona muito bem com a luz rasante do outono e inverno. E, portanto, quer dizer, até esta isso entra de passar das estações sim, do ano sim. e jogar com isso. Sim. Ou seja, e perceber que há ali um momento em que o elas estarem secas funciona bem com o tipo de luz que tens naquela altura do ano. E que se calhar não funcionaria bem se estivessem secas no pino do verão, porque é uma luz muito mais agreste. Portanto, há esse... Porque eu lembro-me na altura, quando apareceu essa intervenção no 24 de julho, havia a certa altura uma polémica que estava tudo seco e maltratado, esse gasto imenso dinheiro e estava tudo seco, os canteiros estavam secos. Na verdade, coincidia uma estação do ano. Sim, também houve é verdade que houve ali uma altura que eles se descuidaram. Não, aquilo apanhou aquele verão super seco em que a Câmara de Lisboa pura e simplesmente deixou de regar qualquer espaço público, porque para não se gastar água, porque estava-se na iminência de chegar a passar o verão e não ter água sequer para as pessoas. E, portanto, houve ali uma fase que aquilo passou por um período um bocadito mais seco, mas que estava preparado de alguma maneira para isso, porque ele reagiu e cresceu. É um tipo de vegetação que recupera mesmo. Que recupera e que quer dizer, não pode secar integralmente, mas que recuperou depois disso. A maior dificuldade que eu tenho com a manutenção daquele espaço, é um espaço que eu tenho tentado, porque conheço as pessoas que estão na Câmara na parte da manutenção, foram meus colegas, e portanto tenho um diálogo relativamente fácil com eles. Eles têm-me sempre chamado para as questões da manutenção daquilo e eu tento ir acompanhando. A dificuldade maior neste momento é a pouca preparação e pouco conhecimento que os jardineiros têm. Porque eu usei ali uma quantidade de espécies que são pouco frequentes e não são as coisas mais óbvias, e aconteceu frequentemente, especialmente quando deixam os infestantes crescer mais e é preciso ir mondar, que quem vai fazer a monda, como não conhece as espécies que lá estão, leva as infestantes e leva as espécies, e portanto aquilo de vez em quando leva assim umas razias de tirarem o que devem e o que não devem. Mas pronto, mas como também alguma coisa vai ficando de sementes de umas para as outras, ela também vai se regenerando, às vezes não tão viçosamente como eu gostaria, mas vai resistindo a estes momentos que vão acontecendo. Ok. Podemos então se calhar encerrar a conferência. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, é um prazer.